Queridos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Este é o nosso culto da noite do dia 26 de abril de 2020. Estamos começando agora às 19 horas, agradecidos por todos que já estão participando conosco deste culto. Você pode agora mesmo usar o link desta transmissão e enviá-lo a outras pessoas para que elas possam participar, se unir a nós neste culto, neste momento de adoração, de oração, de reflexão na palavra de Deus. Se você está conosco e ainda não se inscreveu no canal da igreja, tire um segundo para fazer isso, ative o sininho de notificações. Se você curtir este vídeo, nos ajudará a alcançar mais pessoas. Deixe também o seu comentário dizendo que está conosco. Nesta página, você também encontra diversos outros cultos, aulas e pregações do ministério da nossa igreja que estão a seu serviço e ao seu dispor para a edificação da sua fé, para a proclamação do Evangelho. Novamente dizemos, use deste link, compartilhando, convidando outras pessoas para se fazerem presentes. E vamos agora também orar, dedicando ao Senhor este culto no silêncio do nosso coração, enquanto ouvimos o prelúdio instrumental. Verso 12 do Salmo 84, o salmista disse: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Tendo ouvido esta palavra, volte comigo o seu coração para Deus e juntos oremos ao Senhor. Curve sua fronte, feche seus olhos. Santo Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Estamos, ó Deus, nesta hora reunidos, virtualmente, sim, mas espiritualmente unidos, na presença do Senhor, ó Deus, nos apresentando diante de Ti, no nome, nos méritos, nos merecimentos do Senhor Jesus, pedindo, ó Deus, que na Tua infinita misericórdia, Tu queiras, ó Deus, aceitar este culto e dar a cada coração um senso da realidade da Tua presença conosco, entre nós, nesta hora. Sim, Deus, que Teu Espírito Santo, que está em todo lugar, possa trabalhar nos corações e possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, amolecer, quebrantar os corações para nos voltarmos para Ti. Que queiras, ó Deus, receber o cântico dos nossos louvores. Que queiras, ó Deus, ouvir na Tua infinita misericórdia as nossas orações. Preparar cada coração para a palavra que o Senhor tem para nós neste dia. Dar-nos, ó Deus, que ao final desta hora de culto estejamos alegres na Tua presença. Muitos corações, Senhor Deus, tenham experimentado o verdadeiro conforto que vem do Senhor, a verdadeira paz que excede todo entendimento, verdadeiro arrependimento de pecados. Outros, Deus, venham a encontrar a verdadeira salvação no caminho que Tu abriste em Teu Filho, o Senhor Jesus. Senhor Deus, que Tu sejas engrandecido em tudo que agora aqui for feito. Que nós possamos render a Ti a adoração cheia de amor e de reverência, que fica bem, que convém aos justos e que é agradável ao Senhor. Nós assim, ó Deus, oramos,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesses dias nós temos tentado fazer com que o culto que estamos prestando virtualmente seja o mais parecido possível com o culto que prestaríamos pessoalmente. Então meu convite a você agora, onde você estiver, fique em pé. Abra a sua boca e o seu coração para cantar: só a ti seja a glória, Senhor, todo louvor e adoração. Texto da nossa leitura bíblica neste culto é o Salmo número 84. Queira abrir a sua Bíblia no Salmo 84, que é o texto da nossa reflexão neste domingo. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte,
A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E o povo de Deus diz: amém e amém. Nós vamos orar. Neste momento, por causa da gravação, eu não posso fazer isto, mas Deus assim permitindo, neste minuto, no domingo, estarei me ajoelhando. E eu lhe convido a se ajoelhar também, para que o nosso culto mesmo em casa seja tão parecido com o nosso culto na igreja reunidos. Coloque-se de joelhos e juntos vamos fazer a Deus a nossa oração, a confissão dos nossos pecados e apresentar ao Senhor as nossas súplicas, os nossos pedidos de oração. Pai nosso que está nos céus, Deus de amor e de imensa bondade, Santo Senhor Deus, perfeito em todos os teus caminhos, glorioso em todas as tuas obras, Senhor, nós estamos perante o Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo, para adorar a Ti, Senhor Deus, para bendizer o Teu nome, mas também, Senhor Deus, para trazer perante Ti a nossa oração muito sincera. Temos, ó Deus, e não podemos negar, transgredido contra a lei do Senhor. Temos, ó Deus, pecado, temos, ó Deus, nos rebelado contra a Tua vontade, e ainda, Senhor Deus, que sejamos filhos e filhas de Deus, novas criaturas. Temos ainda, Senhor Deus, a velha natureza carnal e pecaminosa, que não se sujeita à Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, nos lembramos daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, do que dissemos, do que pensamos, do que sentimos, que não foi segundo a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E clamamos a Deus pedindo que o Senhor venha em socorro do Teu povo, que o Senhor venha, Senhor Deus, socorrer-nos na Tua infinita misericórdia, na hora da tentação, para que possamos resisti-la, para que possamos, ó Deus, assim honrar aquele Teu Filho que por nós morreu e ressuscitou e derramou o Seu sangue para a nossa salvação. Obrigado, Deus, pela certeza do perdão dos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque o sangue derramado na cruz pode cobrir e lavar todo o pecado. O Senhor Jesus disse: todo pecado será perdoado. E nós, ó Deus, que pertencemos ao Senhor, que passamos pelo Teu poder da morte para a vida, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, nós, Senhor Deus, clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos. Renova em nós a certeza do perdão completo. Dá-nos, Senhor Deus, desejos mais santos. Renova o nosso coração, desperta e quebranta, para que nós possamos buscar sempre a vontade do Senhor, Deus, e andar sempre em comunhão contigo. Deus de amor e de graça, na Tua presença nós estamos, e nos lembramos, ó Deus, dos nossos muitos e muitos queridos que precisam da Tua bênção. Aqueles, ó Deus, por quem temos orado, porque tendo já ouvido o Evangelho, ou talvez não, mas ainda não vieram para o Senhor, Deus, em fé verdadeira, em arrependimento sincero, e não passaram, Senhor Deus, para a salvação. Tem misericórdia, Senhor. Salva, Senhor. Trabalha sobre o coração dos nossos familiares que não são crentes,
dos nossos amigos e vizinhos, por quem temos orado, a quem temos falado do Senhor Jesus. Deus, opera salvação para a glória do teu nome, para que ainda hoje, Deus, se veja que o Senhor ainda tem poder para salvar. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que se encontram agora no leito da enfermidade, segundo a tua vontade, curando, ou de toda forma, Deus, confortando no Senhor, para que possam, Senhor Deus, demonstrar aquela paz que vem somente de Ti. Oramos, Senhor Deus, por aqueles cujos corações experimentam apreensões, tristezas ou dor, rogando que o mesmo Consolador leve o coração, Deus, de cada um do Teu povo a Ti e enlace assim, confirmando assim, Deus, e abençoando assim. Oramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, clamando por um agir do Senhor especial neste tempo, livrando o mundo, Deus, desta praga. Dando, Senhor Deus, aos líderes da nossa sociedade temor de Deus, compaixão do povo, sabedoria, guiando, Deus, aqueles que estão nos hospitais e laboratórios, examinando, testando, tratando, procurando vacina ou medicamento. Senhor Deus, obrigado pelo trabalho destas pessoas e daqueles outros, Senhor, que estão trabalhando na produção do alimento, nos restaurantes, no trânsito, em tantos outros serviços, Deus, chamados essenciais, e nós vemos hoje quão essenciais são. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre estas vidas de modo especial, Deus. Pedimos, Senhor Deus, pela provisão na casa de cada filho e filha do Senhor, Deus. Não deixa faltar, mas que a provação prove as Tuas promessas como verdadeiras. Pedimos, ó Deus, que a crise não seja usada por Satanás, que o Senhor não permita, que o Senhor o repreenda, Deus, para que ele não roube a semente que está sendo lançada. Desbarata, Senhor Deus, o solo rochoso que não deixa a semente criar raiz. Arranca os espinhos, Deus, que sufocam o Evangelho quando germina no coração. Sim, Deus, trilha e trabalha em cada coração, para que todos tenhamos um coração que é uma terra boa, onde a Tua palavra vai cair e dar fruto. Preserva, Senhor Deus, a fé do Teu povo pelo Teu Espírito, a unidade da Tua igreja, a operosidade da Tua igreja, Senhor. Preserva o amor fraternal, preserva, Senhor Deus, a esperança no coração dos crentes, a paz, a alegria e o conforto que só o Senhor pode dar. E já olhamos, ó Deus, com esperança para o céu, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabendo, Deus, que Jesus Cristo é para nós o sol da justiça, e se vai alta a noite nesse mundo, Deus, de pecado, de incredulidade, de imoralidade, sabemos, Deus, que é porque o amanhecer do dia do Senhor se aproxima, em que o Teu Filho virá sobre as nuvens para buscar o Teu povo. Apressa esse dia, Senhor. Desprende, Senhor, o nosso coração deste mundo, para que quando a trombeta soar, não olhemos para trás. Mas apressa, Senhor, se o dia de Jesus Cristo vir, não vier tão cedo, apressa o dia, Deus, em que voltaremos a nos reunir e a estar juntos, para nos encorajarmos uns aos outros e nos fazermos uns aos outros de meio da Tua bênção. Obrigado, Deus, porque o Senhor preservou para nós o privilégio de cultuar, mesmo que pela internet. Que nesta hora as nossas orações estejam chegando ao Senhor, também os nossos cânticos, e que a Tua palavra seja trazida poderosamente ao nosso coração, ao coração de todos que estamos agora reunidos. Para a glória do Senhor, Deus, nós oramos nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amados, por causa de Jesus Cristo e do que Ele fez por nós
nós podemos nos alegrar na presença de Deus, tendo certeza de perdão e de salvação, se já nos aproximamos de Deus, se já viemos a Cristo para ser o nosso Salvador. Tem uma música nova que estamos aprendendo a cantar hoje, coloque-se em pé, só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz e canção. E antes de cantá-la, vamos ler juntos o verso 4 do Salmo 43. Queira ler comigo? Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Amém. Lugar
nós rendemos a Ti graças e louvores, ó Deus, porque mais um dia o Senhor nos deu de vida. E, ó Pai, nesse dia especial, dia do Senhor, nós, ó Deus, nós celebramos ao Senhor com todo nosso louvor e a nossa adoração. Ó Pai, aceita, ó Deus, este momento que prestamos a Ti culto. Ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, possamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. E assim, ó Deus, possamos caminhar junto com o Senhor nesse momento tão difícil. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, o culto desta noite está sendo gravado no equipamento novo que a igreja adquiriu. Uma câmera que servirá para podermos em muito acrescentar ao nosso ministério na internet. Você continue sempre a orar por todos os nossos cultos, pelos irmãos que se têm voluntariado com tanto carinho para a gravação do culto e o agradecimento da igreja com estes irmãos que estamos aqui agora. Também, amados, orando para que nós possamos alcançar pessoas e as pessoas que temos alcançado possam ouvir a palavra do Senhor de forma muito especial, Deus, dirigindo-se a elas pela sua palavra. Nós nos reunimos hoje pela manhã, foi uma bênção, nos reunimos também agora neste culto que foi gravado na quinta-feira para domingo, 19 horas. Nas quartas-feiras, 19h30, nós nos reunimos ao vivo nesta página no YouTube. Você é convidado e bem-vindo a participar conosco do nosso culto de oração e estudo bíblico. Nas sextas-feiras, a partir das 19h30, fica disponível o estudo da Escola Bíblica Virtual. Você pode acessar as gravações destes estudos, bem como de outras pregações e cultos do ministério da nossa igreja nesta página. Se ainda não se inscreveu, faça isso. Curta este vídeo, ative o sininho de notificações e cada vez que entrarmos ao vivo ou postarmos alguma coisa, você será notificado. E compartilhe, sim, compartilhe com outras pessoas para que se unam a nós, se juntem a nós nos nossos cultos de adoração ao Senhor. O boletim semanal da igreja continua sendo regularmente publicado. Você deve tê-lo recebido pelo WhatsApp, se é membro ou congregado da igreja, ou se não, pode acessar, o conteúdo é aberto a qualquer pessoa, pelo link que está na descrição deste vídeo. E faça a leitura. Na primeira página temos uma reflexão sobre os incompreensíveis atos de Deus. E eu recomendo a você a leitura desse texto e que queira transmiti-lo a outras pessoas. Na página 4 estão publicados alguns avisos tão importantes, bem como muitos pedidos de oração que pedimos que os irmãos considerem e levem ao Senhor. A respeito das contribuições que fazem parte da vida da igreja, os membros da igreja têm recebido da sua liderança uma palavra de orientação, que façam uso das contas bancárias da igreja. Aqui na descrição do vídeo, no boletim que foi publicado, e aqui na barra nessa tela está passando agora o número das contas bancárias da igreja, no Banco Itaú ou no Banco Santander, para que os irmãos façam uso delas, para fazerem suas contribuições chegarem ao seu lugar no reino de Deus. Queríamos também falar aos irmãos. Nestes dias de isolamento social, todos nós sentimos falta de um pouquinho de companhia, de alguém com quem conversar, especialmente um irmão, uma irmã em Cristo. Então nós continuamos a estimular os irmãos a telefonar uns para os outros, mandar mensagem no WhatsApp, uma videochamada por qualquer aplicativo que você use, para juntos conversarem com toda aquela amizade que existe entre nós. Compartilharem, quem sabe, ler um texto da Escritura e orarem juntos e assim, mutuamente, serem abençoados e abençoarem, serem edificados e edificadores e juntos engrandecerem a Deus. Nós queremos abrir aquele minuto tão especial do nosso culto quando a gente pode se cumprimentar. Pegar o celular, normalmente a gente não usa o celular durante o culto da igreja, não. E eu fiquei curioso se os irmãos em casa estão saindo para beber água também durante o culto. Mas agora os irmãos podem usar o seu celular nesse minuto para mandar mensagem uns para os outros, para se cumprimentarem, para conversar entre si. Pode comentar aqui no vídeo, é aquela bagunça aprovada por Deus, que faz bem. Mesmo nesse tempo de isolamento social, nós nos sentimos próximos uns dos outros e isso é bom. E a bênção do Senhor está ali, porque ali os irmãos vivem em união, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantar da fidelidade de Deus, enquanto também
preparamos o nosso coração para a mensagem desta noite, no mesmo Salmo 84 que já foi lido. Amados e queridos irmãos, neste domingo, nosso texto está no Salmo número 84, que já foi lido no começo deste culto, mas eu quero ler novamente o verso 1 até o 4, ainda que o nosso texto seja todo o Salmo, queremos começar pelo verso 1 até o verso 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa,
e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Que Deus nos ensine a sua palavra. Nosso tema, no título da nossa mensagem esta noite, é Vivendo como um Pardal. Outro título que poderíamos ter colocado é Ninhos nos Altares. Eu me lembro, e talvez aqueles que chegaram na nossa igreja um pouco depois não tenham esta recordação, que este salão onde nós nos reunimos para a adoração coletiva, e em breve Deus permitirá que voltemos a nos reunir. Eu estou com saudade de ver os irmãos ocupando seus assentos de costume aqui. Mas bem, eu me lembro que aqui, há algum tempo atrás, era uma quadra que a igreja fazia muito pouco uso dela. Se você se lembra muito bem daquela quadra, você consegue reconhecer alguns elementos dela. Não muito aparentes, talvez as colunas ali da galeria. Tem uma coluna aqui neste corredor atrás do batistério que é bastante reveladora. Há uma outra aqui naquela sala de preparação, onde guardamos alguns dos utensílios, que também consegue avivar a memória. Eu lendo este Salmo 84, me lembrei de uma vez que entrei naquela quadra, hoje nosso salão de cultos, e me lembrei que lá no alto da coluna, do cantinho aqui, onde ela se encontrava com as terças que apoiam o telhado, você já imagina, não já? Eu vi um ninho de passarinho, uma ave dedicada, uma mãe com um verdadeiro dom maternal de ave, reuniu ali alguns feixes e palha, um pedaço de grama seca, alguns tecidos que tem encontrado, e fez naquele cantinho da quadra o seu ninho. Lembro-me, inclusive, de não muito tempo depois ter ouvido os pios dos filhotinhos. Quando vimos a construir aqui, daquele ninho já havia pouca coisa, e quem havia ali habitado, para usar este verbo, já tinha deixado aquela habitação. Os lugares onde os passarinhos escolhem viver. Assim como eu, você já deve ter visto ninhos em lugares incomuns. Eu me lembro de ter visto alguns anos atrás, não pessoalmente, mas em revista, que lá na terra do meu pai, lá em Dores do Indaiá, um João de Barro construiu 7 casinhas, uma em cima da outra. E eu imagino que ele gostava muito daquele cantinho ali. O autor deste salmo, que segundo os estudiosos nós não podemos identificar, exceto pela parte inspirada que diz que foi escrito para o músico mor sobre Gittite, que é a melodia, salmo para os filhos de Coré. Nós não sabemos quem foi o indivíduo que Deus inspirou para escrever este poema, mas sabemos, ou o texto nos dá a entender, que era um dos cantores do templo. E aqui não estamos imaginando a tenda de Moisés, mas sim o templo vasto de Salomão, construído por ordem daquele rei por volta do ano 900 a.C. Eu imagino que o autor deste salmo tenha visto que em algum canto, dentre os capitéis feitos de cobre batidos por Irão, o rei de Tiro, cheios de romãs e de correntes e de aves e de flores, grande obra artística, num cantinho ali, um pardal, uma andorinha, fizeram o seu ninho. Talvez pela altura, uma vez que a Bíblia nos diz que a construção era alta, talvez por respeito, talvez por sensibilidade, o ninho não foi tirado dali. E o salmista, no seu fervor, no seu amor para com o Senhor, diz: eu queria viver num ninho como aquele, para estar sempre neste lugar sagrado. Eu queria ter o meu ninho nos altares de Deus, como vejo este ninho de ave no templo do Senhor. É curioso que não tenham tirado, você não acha? Porque homens vaidosos não aceitam que a natureza conflagre, se oponha
às suas vaidades, mas no templo de Deus, a obra mais bela que já foi construída no mundo, disso eu estou seguro, revestido de ouro por dentro, com obras de artista por todo lado, havia lugar para a simplicidade de um ninho de passarinho. E o coração do salmista, cheio de amor salvador para com Deus, diz: Senhor, como eu queria estar sempre no lugar da tua presença. Meus amados irmãos, no sentido deste salmo, iluminado por outros textos da Escritura, eu lhes afirmo esta noite que todo crente é semelhante a um pardal, é semelhante àquele pardal que construiu seu ninho no templo. Eu insisto nesta noite que todo crente deve querer viver como um pardal. Duas colocações simples, nossa mensagem esta noite é breve, mas que Deus fale ao nosso coração. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu tenho de perguntar o que é um pardal? O que é uma andorinha? Porque segundo a Escritura são aves sem valor. O próprio Senhor Jesus disse que no templo eles eram vendidos, nos mercados, aliás, no templo não, eles eram vendidos por moedinhas. O caminho para entrar no reino de Deus começa quando descobrimos nosso verdadeiro estado espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados e queridos irmãos, na cidade de Jerusalém havia muitas outras edificações. O rei Salomão construiu um palácio muito maior do que o templo. O rei Salomão construiu uma sala somente para impressionar os visitantes, chamada Casa da Floresta do Líbano. 100 colunas de 10 metros de altura, de madeira revestida de ouro e de marfim. Ele construiu uma outra construção, talvez tão imponente quanto esta, a Casa do Trono, onde o rei presidia e onde aconteciam as audiências reais. O seu trono imenso, de ébano e de marfim, revestido de ouro, com esculturas de leões em cada 2 dos 6 degraus. Impressionante construção. Se a ave fosse vaidosa, faria o seu ninho não no templo, mas no palácio real. Se a ave fosse vaidosa, escolheria habitar na casa da floresta do Líbano, ou na sala do trono, ou em qualquer outra casa de rei e de rainha deste mundo. Porque olhemos para o mundo dos dias de hoje, e as pessoas competem entre si para estar nos lugares de honra e de destaque. Competem entre si para ocupar os palácios e os primeiros assentos, passar num bom concurso, vir a estar numa alta posição na sociedade. Talvez a história secular se lembrará mais do Palácio da Liberdade do que de qualquer uma das casas de oração. Mas a história de Deus e os livros de Deus não têm lugar para palácios deste mundo, mas tem lugar para as simples e pequenas, separadas e consagradas casas, onde o povo do Senhor se une e se reúne para adorar, para pregar e para se reunir, para prestar culto a Deus, para servir a Deus. Meus amados irmãos, um passarinho que vale moedinhas neste mundo é o retrato daquele que encontra a sua verdadeira necessidade da misericórdia de Deus. Porque quem pensa que é águia não vive como pardal. Águias não fazem ninhos no templo de Jerusalém. Aqueles que vivem inebriados e embriagados das vaidades deste mundo, não escolherão um cantinho da casa do Senhor para si. Pardais são aves sem valor. Pardais são aves necessitadas. O Senhor Jesus falou que as aves do céu não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E a Bíblia não ensina que eu devo viver assim, nem você. A Bíblia ensina a trabalhar,
A Bíblia diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Mas a Bíblia também diz e ensina a dependermos de Deus, nunca confiando naquilo que temos, nem vivendo para ter mais. Jesus falou: olha as aves do céu, inclusive os pardais. Do que eles precisam? De tudo. Não tem bolsos nem bolsas, nem casa com armários ou gavetas. Vivem num ninho, puxa, simplesinho, somente o lugar para se deitar. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Eu não deixo de pensar que este Salmo 84 é uma grande lição sobre a pobreza espiritual da minha própria alma, onde tem muito espaço, na minha vida tem muito espaço para a bênção de Deus. Na minha vida não tem somente espaço não, irmãos, tem necessidade da bênção de Deus. Porque aquele que se infla, que se orgulha, aquele que confia, aquele que se garante, a sua vida não tem espaço para precisar de ajuda, não tem espaço para necessidade, não tem espaço para socorro, não tem espaço para Deus. Mas assim como aquele pardal não pensa muito de si, ele também, se tem algo, é necessidade. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. O Senhor Jesus disse com tanta clareza, o Senhor Jesus disse de forma clara, porque no seu tempo havia muitos que confiavam em quaisquer outras coisas e que punham o seu coração na sua religião, nas suas boas obras, no seu dinheiro, no seu poder, na sua capacidade, nas suas conquistas. O Senhor Jesus disse a eles: quem está sadio não precisa de médico. Mas quem de fato está sadio? Estará de fato sadio alguém? Na verdade, não. Mas a verdade é que muitos doentes pensam estar sadios. Sim, meus amados irmãos, é com surpresa que alguém descobre que está doente. O próprio coronavírus pode ficar dias e dias sem prestar nenhum sintoma, para que depois a pessoa descubra, não se lembra quando, não se lembra onde, mas adoeceu. E podemos pensar em muitas outras crises que acontecem sem que a pessoa sequer imagine o que está acontecendo. Aqueles homens do tempo de Jesus eram tão doentes quanto quaisquer outros, mas pensavam de si ser sadios. Pensavam de si que outros precisavam de Jesus. Outros precisam de igreja, outros precisam de religião, outros precisam de fé. Eu ainda não estou lá, pastor, eu ainda não estou lá. Mas, meus amados irmãos, todos somos pobres que precisamos de ajuda. Todos somos doentes que precisamos de médico. Todos somos perdidos que precisamos de um redentor. O que é um pardal? É uma ave que não vale nada. É uma ave cheia de necessidades. O pardal é uma ave que procura até encontrar. Sim, porque quem não ajunta em celeiro, não semeia nem cega, tem que sair todo dia para procurar. E tem que procurar até achar. E aqui nós encontramos mais uma característica que nós podemos estabelecer uma analogia. A pobreza que estas aves sabem instintivamente que têm, as move a procurar até achar, as põe em movimento, até a voar aprendem. Há quem esteja espiritualmente deitado e dormindo, há quem esteja espiritualmente satisfeito consigo próprio, eu já cumpro o meu dever. Há quem esteja espiritualmente insensível. Um pardal, se for insensível, morrerá de fome. Um pardal, se não se mover para procurar. Não imaginamos a ave no ninho dizendo:
Eu estou com fome. Eu devia sair para procurar alguma coisa. Não imaginamos as avezinhas piando. E a ave adulta olhando para aquilo e dizendo, olha só, está precisando mesmo. Que coisa. Um grande contraste entre aqueles que ouvem o Evangelho. Uma grande diferença entre aqueles que estão conscientes que precisam de um Salvador, que precisam do Salvador, mas não buscam. Como é diferente o pardal daquele cidadão que escuta a mensagem, que ouve a pregação hoje ou todo domingo, e sempre pensa e lembra, porque Deus toca o seu coração, que um dia terá de responder. Um dia terei de entregar o meu caminho. Um dia terei de abandonar este pecado. Um dia terei de me separar disso. Mas esse dia não é hoje. E essa hora não é agora. Este é o caminho da morte. Seja na saúde do doente que sabe que precisa de tratamento e não se trata. Seja a porta fechada daquele que sabe que precisa abraçar uma oportunidade e não a abraça. Seja, meu querido e minha querida, a oportunidade de vir a Cristo para a salvação, enquanto Deus chama, pois pode muito bem ser que Deus pare de chamar. Que o coração se endureça por completo, que a luz se apague. O que é um pardal? É uma ave sem valor, que é necessitado e sabe disso, mas que procura até achar. Lembre-se das palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á. Ninguém pede aquilo que tem. Pedimos a Deus salvação, porque temos em nós somente perdição. Buscai, disse Jesus, e achareis. Ninguém busca aquilo que sabe onde está. Buscamos e devemos buscar, pois Deus lá do céu nos manda buscar a salvação, mas não a encontraremos em nenhum outro, nem em ninguém, senão no Filho de Deus. Batei, disse Jesus, e abrir-se-vos-á. Mas ninguém que está do lado de dentro bate. E esta ordem é reveladora de que o ser humano está separado de Deus. Mas se tão somente bater, confiado à porta da salvação, Jesus disse, eu sou a porta. Se bater à porta, a porta se abrirá. A porta da vida eterna, a porta da bênção, a porta da paz. Pois veja, então, nossa segunda colocação, que esta ave simples, esta ave sem glória, esta ave em tamanho pequeno e em importância ainda menor, no entanto, foi esta ave, e não outra, e nem ninguém, que pôde habitar na casa do Senhor. Veja, meus amados irmãos, que na cidade de Jerusalém, aquela ave poderia ter escolhido muitos lugares, e fora da cidade, florestas, cheias de copas frondosas de frutas. Por que a ave não fez o seu ninho no galho de uma árvore frutífera, onde teria que andar pouquinho para comer, mas escolheu fazer o seu ninho num canto da casa de Deus? Meus amados irmãos, resposta para isso é claro que eu não tenho, mas acredito que a mão soberana do Todo-Poderoso, do Eterno, Altíssimo, Criador do céu e da terra, conduziu este pequeno acontecimento. Algo que teria sido mergulhado nas areias do passado, não fosse pelo Espírito Santo que inspirou o profeta a escrever. Deus governou isto para preservar neste relato uma lição que vem de 3.000 anos atrás,
ao meu coração hoje e o seu, se nós temos de escolher algo, se nós temos de atender a um chamado, se nós vamos escolher onde estabelecer a nossa vida, o apelo da Escritura e o chamado do Evangelho é que coloquemos a nossa vida em Deus, que façamos a nossa morada na rocha que é Cristo, que encontremos o nosso refúgio e abrigo naquele que por nós morreu e ressuscitou, que dentre mil coisas deste mundo, escolhamos Jesus, escolhamos o Filho de Deus, voltando as costas para tudo mais. Meus amados e queridos irmãos, amigos que conosco estão esta noite, nada que você perder para que possa se entregar a Cristo, não será compensado por Deus, e não será compensado por Deus por aquilo que é muitíssimo, infinitamente melhor, as bênçãos maravilhosas da salvação. A ave que fez o ninho no templo encontrou habitação. Quem encontra habitação encontra refúgio. Precisamos de refúgio nesses dias de apreensão e de medo. Quem encontra refúgio encontra descanso. E quanto as almas precisam de descanso. Jesus chamou: venham a mim cansados e acharão descanso para a sua alma. Quem encontra descanso encontra segurança. Quem encontra segurança encontra paz. E torna-se enfim grato de ter feito aquela escolha. Tantas bênçãos dadas numa única decisão, vindas num único passo, dado na direção de Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares. Eu quero lhe informar que esta plataforma onde eu estou, de 3 degraus sobre a qual está o púlpito da igreja, não é um altar. Não é um altar. Aqui não há altar, porque aqui não há assassínio de animais, nem derramamento de sangue, nem incenso, nem ofertas queimadas, porque tudo isso era do Antigo Testamento e já se cumpriu no Senhor Jesus. O altar já não existe. O último e final altar foi a cruz do Calvário. Mas esta é a resposta. Ali, na cruz do Calvário, há um lugar para mim e também para você. Existe um lugar para que nele nós nos refugiemos. Existe uma porta aberta, ou como o poeta cristão do nosso tempo disse, bem junto à cruz de Cristo, eu quero me abrigar à sombra de uma rocha que possa me alentar. Abrigo no deserto, na estrada um doce lar, que os fardos ameniza e o sol faz refrescar. Mas sobre a cruz de Cristo, meus olhos podem ver um vulto agonizante por mim ali morrer. Então, enternecido, declaro o seu amor, amor incomparável por mim, um pecador. Desejo estar à sombra da cruz do Salvador. Nenhum outro lugar anseio, senão o do Senhor. O mundo abandonando, sem nada que perder, na cruz encontro a glória que me redime o ser. Agora olhe comigo para este salmo, onde o próprio salmista, movido pelo Espírito Santo, fala das bênçãos extraordinárias que Deus gratuitamente, graciosamente dá a quem se achega a Ele por Jesus Cristo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O que é isto? É um coração novo,
dado por Deus. Você me diz, pastor, eu acho a igreja a coisa mais chata do mundo. Então ore a Deus assim, Senhor, me dá um novo coração. Me dá um coração que ame o Senhor, que ame as coisas do Senhor, porque nenhum coração humano ama a Deus, nem quer amar a Deus, nem as coisas de Deus, mas esta palavra de amor, quão amáveis são os teus tabernáculos, é a expressão de um novo coração que ama a Deus, o povo de Deus e as coisas de Deus. A minha alma está desejosa, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Isto é um novo coração, coração transformado. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Sim, existe uma razão, porque mesmo que nós estejamos impedidos de nos reunir fisicamente neste tempo de pandemia, existe uma razão para continuarmos nos reunindo pela internet, e existe uma razão para a gente ficar em pé na sala, cantando, e não importa o que os vizinhos vão pensar de nós, é porque é bom demais louvar o Senhor. O novo coração que ama a Deus, o povo de Deus, as coisas de Deus, encontra nisso tudo um deleite excepcional. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Oh, meus amados, existe força demais no mundo. Existe a força do dinheiro, existe a força do poder, existe a força falsa. Existem forças de todo tipo, mas existe uma força que você não conhece se você ainda não entregou a sua vida a Jesus. É a força que vem de Deus, é a força para viver, para honrar a Deus, é a força para agradar a Deus, é a força que vem de Deus, que flui do novo coração, um coração de caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, do sofrimento, das lágrimas, faz dele uma fonte. Ó, meus amados irmãos, quem passa pelo sofrimento, pela apreensão, pela ansiedade, medo, dúvida, muitas vezes naufraga e não sabe como seguir. Mas se já nos escondemos como um pardal, se já nos abrigamos em Cristo que nos acolheu, as provações, os vales de lágrimas, serão para nós o começo das fontes, e a chuva, que para alguns é tempestade, há de encher de bênção os tanques, vão indo de força em força. Ora, amados, eu conheço gente que foi da força para a fraqueza, e outros que da fraqueza para a força. Somente os filhos e filhas de Deus, que já entregaram a Cristo suas vidas e se arrependeram de ser pecadores e confiaram somente nos méritos de Jesus para a salvação, é que vão indo de força em força, sempre aspirando mais de Deus, sempre querendo viver as suas vidas em maior e mais deleitosa comunhão com o Senhor, de força em força, até se apresentarem diante de Deus em Sião, a nova Jerusalém. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Verso 8. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Deus dá para aqueles que vêm a Ele em Cristo o privilégio da oração ouvida e respondida. Olha, ó Deus, verso 9, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, poder orar a Deus em nome de Jesus, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Uma vida melhor e mais feliz é a vida na fé. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Uma vida de plena felicidade, a vida centrada em Cristo. Meus amados irmãos, o mundo viu grandes pessoas
que ao longo dos anos tem se levantado e caído, e levantado e caído, e os seus nomes entram para os livros de história. Mas existe um livro que não será queimado quando o mundo for destruído. Existe um livro que é eterno, o livro da vida do Cordeiro. Aqueles que estão procurando a grandeza neste mundo, que querem ver o seu nome numa lista de aprovados num exame ou num concurso, e que colocam toda a sua vida nisso. Aqueles que querem ver o seu nome posto em placas ou em livros, devem preocupar-se antes de ter os seus nomes no livro da vida, porque um dia, nos átrios de Deus, vale mais do que 1000 lá fora. E a vida de um crente que o mundo não conhece é muito feliz, porque Deus o conhece e porque ele vive hoje para a eternidade, e porque o que ele faz aqui faz para a eternidade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, luz e proteção. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum dos que andam na retidão. Eu não sou capaz de descrever este texto. Ele fala de proteção, ele fala de provisão, ele fala de bênçãos que Deus alegremente dá. O sol nasce sobre os crentes e sobre os ateus, e a chuva cai sobre aqueles que são gratos e sobre aqueles que são ingratos. Mas direi uma coisa, cai de um jeito muito diferente. E o sol brilha de um jeito muito diferente. O ateu, o incrédulo, o indiferente, olha para o céu e não sabe o que vê. Talvez um mecanismo que foi posto para girar por ninguém, com nenhum propósito. E a sua vida aqui é apenas um tempo de sofrimento e de indagação sem sentido. Enquanto o crente olha para o sol e se lembra de Jesus Cristo, que é o sol da justiça. Olha para o sol e se lembra de Deus que o criou. Do sol em toda a sua força e grandeza, brilho e calor. Mas aquele que fez o sol ama e se faz pai daqueles que o buscam arrependidos dos seus pecados, buscando-o em Cristo Jesus. A chuva cai sobre o indiferente, ele abre o guarda-chuva e segue. O salvo se lembra sempre. Oh, tantas coisas. Ele se lembra do arco-íris que Deus pôs no céu, jurando que nunca mais haveria outro dilúvio sobre a terra. Ele se lembra do profeta Elias, que orou e Deus mandou a chuva. Ele se lembra do texto da Escritura que diz, chuvas de bênçãos. O salvo abre o guarda-chuva e sai cantando, chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. O último verso deste salmo, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. É um convite. É um convite. Venha. Venha também abrigar-se em Cristo. Tudo que este salmo diz para nós é o seguinte: a vida em Cristo, essa sim é a vida que vale a pena. A vida em Cristo, essa sim é a vida feliz. Então eu devo concluir esta noite com algumas colocações. A primeira delas voltadas aos pais que estão me ouvindo. A andorinha encontrou um ninho para si onde ponha os seus filhotes. Pais, abriguem-se em Cristo, porque os seus filhos não farão, a não ser que vocês o tenham feito. Mas se vocês já se abrigaram em Cristo, não deixem os seus filhotes fora do ninho. Não descansem até ver os seus filhos também convertidos e salvos e transformados por Deus. Dizer também que é claro que para
encontrarmos-nos com o Filho de Deus, temos que perder muitas coisas. Temos que abandonar muitos prazeres deste mundo. Sim, temos, mas vale a pena. Nada perderemos, que aquilo que encontrarmos em Jesus não será muito melhor. Meu irmão e minha irmã em Cristo, que está ouvindo esta mensagem, talvez esta mensagem tenha chegado a alguém que está longe do ninho. É hora de voltar para o Senhor. Perambulando no mundo, não tem nada para você aí. Volte para o Senhor. Ressentido com a igreja, deixe disso. Volte para o Senhor. Este salmo está nos dizendo: venha para o Senhor. Volte para o Senhor. Uma última palavra àqueles que estão ouvindo esta noite, mas que em seu coração ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador. Talvez ainda amem os pecados. Talvez ainda estejam tentando ter as duas coisas, Cristo e mundo. Ou talvez estejam ouvindo pela primeira vez este chamado direto a se arrependerem e a confiarem e crerem somente em Cristo para a sua salvação. Meu amigo, venha para o Senhor. Por que você se perderia? Se pode ser salvo, se é possível salvar, por que perder? Se é possível hoje vir para o crucificado, ressurreto, vitorioso, por que não vir? Existe alguma razão por que não vir? Venha. Ore a Deus onde você estiver e diga: Senhor, eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vamos cantar este hino que fala sobre o pecador se aproximando de Jesus Cristo. Eu venho como estou. E faça destas as suas próprias palavras ao Senhor Jesus, aproximando-se dele para receber dele refúgio, bênçãos, proteção, e assim concluir o nosso raciocínio, mas sempre orando, para que Deus continue a falar no nosso coração.
Vamos orar a Deus. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Senhor Deus, Santo e poderoso, obrigado por este culto que o Senhor preparou para nós nesta noite de domingo. E obrigado, Deus, pela tua palavra que ouvimos e oramos, Senhor Deus, a tua obra completando em cada coração. Sim, Deus, amolecendo, ensinando, guiando, quebrantando, despertando, renovando, avivando, para que esta palavra sirva, Deus, para o renovo da vida dos crentes, dos salvos, como também para que aqueles que não conhecem a salvação possam vir, Deus, e procurar refúgio em teu Filho. Deus, obrigado. Te louvamos, ó Deus, para sempre. Bendito seja o Senhor, pelo teu Filho, pela cruz, pela ressurreição, pelo teu Espírito, pelo Evangelho, Senhor Deus, que traz ao nosso coração a vida eterna. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Damos-te graças, Senhor, por este culto, em que o Senhor nos contemplou, Deus, dando-nos muito mais do que rogávamos quando começamos esta reunião. Despedimos-nos, Senhor Deus, uns dos outros, mas nunca de Ti. Que o Senhor, Deus, queira nos dar a Tua bênção, a Tua proteção, Tua provisão diária, a Tua direção sobre a nossa vida, unindo-nos na fé uns aos outros e pela fé unindo-nos a Ti, para que andemos na Tua presença, Senhor, em comunhão contigo, todos os dias até que teu Filho venha nos buscar. Apressa, Deus, esse dia maravilhoso. E que quando ele chegar, teu Filho nos encontre vigilantes, cheios de alegria, porque teremos ouvido a trombeta, nos chamando para a vida eterna de bênçãos. Mas, Senhor, se a Ti aprouver, que esperemos um pouco mais pela vinda do Teu Filho. Tem misericórdia de nós. E aproxima, Deus, abrevia o dia em que a igreja voltará a se reunir. Entregamos, Deus, em Tuas mãos o nosso caminho. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E rogamos que o Senhor cuide de nós, porque precisamos tanto do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, assim nós concluímos o nosso culto desta noite. A gratidão da igreja para este pequeno número de irmãos que estamos aqui na quinta-feira, preparando a gravação deste culto para ser postado, para ser por nós, para que nos ajuntemos a ele no domingo. Encerramos assim, amados, para vivermos a nossa vida aqui na terra, servindo a Deus até que Jesus Cristo venha nos buscar. Vamos ouvir o prelúdio, pensando em tudo que Deus falou ao nosso coração e nos comprometendo nestes dias a andar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.